Oi, pessoal do nono, tudo bem? Eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes, tá? A memória do meu celular coisou. Aí agora tem um cara aqui arrumando a internet. Então, assim, eu vou gravar de qualquer jeito porque eu quero postar hoje. Ignorem também o meu olho aqui, que eu tô com conjuntivite. Então, eu vou estar assim, tá? Eu tô bem, ó, conjuntivite. Então, vamos disfarçar. Então, a professora hoje tá aqui pra corrigir as atividades, tá? Que a professora postou na semana passada. E eu vou deixar anexado na plataforma junto com esse vídeo explicando as correções, o texto com as respostas. E aí você já tem uma base de explicação do conteúdo, tá? Com base no que você leu nesse capítulo, é possível dizer que o governo provisório republicano pretendia fazer uma transformação radical na sociedade brasileira? Explique. O principal interesse não era mudar a sociedade. O principal interesse das elites que conduziram a proclamação da República era só mudar o tipo de governo. Então, no Brasil, tirou o imperador e colocou um presidente. Mas as estruturas sociais, elas foram as mesmas, tá? Então, essa era a número 1. Lembrando que essa atividade vocês realizaram pelo formulário. Vocês responderam lá no formuláriozinho. Ignorem também as pessoas falando na rua, tá? Porque só se eu gravar o vídeo de madrugada, porque não tem como. Número 2. Quais foram os projetos políticos apresentados para a instauração do novo governo republicano? Tinham 3 projetos. Projeto liberal, que era que foi o que foi implantado no Brasil, tá? Respira fundo. Que a república deveria ser liberal, federativa e com o poder descentralizado, né? Dando mais poder para as unidades da federação que de província tornaram-se estados. Projeto liberal que ficou, né? Segundo projeto que eles queriam colocar na república, o projeto positivista da ala militar. Eles temiam, os positivistas, que a descentralização das unidades da federação levasse a uma fragmentação do território brasileiro. Então, eles queriam um poder mais forte e centralizado pelo governo federal. E o terceiro é o jacobino. Jacobino é uma palavrinha que vocês já devem ter visto, é matéria do 8º ano e trata-se da Revolução Francesa, o grupo de radicais, tá? Então, para alguns na República, vamos dizer que é a ala mais popular, eles defendiam a liberdade de expressão e de associação, uma ideia bem da Revolução Francesa, e queriam também ampliar a participação popular nas decisões políticas, que as camadas mais baixas, as classes populares, também conseguissem participar das decisões políticas. Eu espero que vocês estejam me ouvindo e não as pessoas no fundo, tá? Como eu disse, estão arrumando... O cara da internet veio com uma escada, com um monte de coisa, fazendo barulho, eles estão falando lá na rua. Número 3. As primeiras providências tomadas durante o governo provisório foram... Então, nós temos como as primeiras providências quando foi instaurada a República. Primeiro, foi instituído o federalismo, transformando as províncias em estados da federação. Ocorreu a separação entre igreja e estado. Por quê? Porque a Igreja Católica fazia parte do governo, ela era patrocinada pelo Império, né? E a partir disso, do Estado laico, da separação da Igreja e do Estado, iniciou os registros de certidão de nascimento, casamento e óbito pelos registros civis e não mais pela Igreja. Foram criados novos símbolos para substituir os símbolos da monarquia, então trocou-se o hino e a bandeira, tá? Foi promulgada a grande lei da naturalização, na época da implantação do Brasil República, né, da proclamação da República. Os estrangeiros residentes no Brasil tornaram-se cidadãos brasileiros, ganharam a cidadania brasileira. E foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? Uma Assembleia de Deputados que ficam encarregados de elaborar uma nova Constituição, que no caso aqui, esses constituintes iriam elaborar a primeira Constituição Republicana. No século XX, o Brasil teve várias, tá? A mais nova é de 1988. Vamos ver muitas aí até o final do ano. Então, essas foram as primeiras providências, tá? 4. Que consequências para a economia brasileira a política econômica de Rui Barbosa trouxe para o Brasil? Essa economia foi muito desastrosa, uma das maiores crises econômicas enfrentadas pela República, claro, porque fora a crise da época do Império e fora a crise da época da colônia, né, da época da República. Então, quando a gente fala em crise, o Brasil, ele é escolado já, ele sabe de tudo. Passa crise, outra crise, outra crise. Essa aqui é a crise do encilhamento.
foi o ministro Rui Barbosa, que era o ministro das Finanças. E quais as consequências dessa crise, dessa política desastrosa? Foram 3, tá? A primeira, ocorreu uma inflação muito grande, os preços subiram muito, porque os bancos foram autorizados a emitir papel moeda, então tinha muito papel moeda e não tinha dinheiro. Não tinha fundos, no caso. Segunda consequência, a especulação financeira, as pessoas passaram a comprar ações mais baratas para vender mais caro. Então, essa especulação financeira agravou o que já era a crise, já era muito grave. E o terceiro pontinho que tá aqui embaixo. O grande número de empréstimos concedidos por esses bancos possibilitou a criação de muitas empresas fantasmas. Então, as pessoas se aproveitaram que tinha muitos empréstimos e começaram a criar empresas só para pegar o dinheiro. E não estava investindo na economia. Então, coisa de brasileiro, né? Os 3 problemas. Número 5. Explica os principais tópicos da Constituição Republicana de 1891. Incrivelmente, esse daqui que pede tópicos, eu não botei os tópicos, eu botei como parágrafo. Não sei, né? Eu sou do contra. Mas o livro de vocês traz 3, se eu não me engano. O primeiro tópico dessa Constituição Republicana, que já tinha sido lá, essa decisão tinha sido tomada já no governo provisório, foi sistema de república, presidencialista e federalista, que são as unidades da federação. Segundo pontinho, a divisão em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e extinção do poder moderador da época do Império. E o voto censitário, que era da época do Império, foi substituído pelo voto masculino, para maiores de 21 anos e alfabetizados, ou seja, uma parte bem pequena da população, ficando excluídos as mulheres, os mendigos e soldados e membros de ordens religiosas. Então, grande parte da população brasileira ficou excluída do processo eleitoral, da participação política. E a número 6 era para fazer uma síntese dos governos constitucionais. É que eu fui interrompida pelo meu filho, tá? Então, voltando aqui, eu fiz a síntese num quadro comparativo. Então, eu botei os 2 presidentes, vocês vão ver lá. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, aqui são os governos constitucionais, ou seja, o governo Deodoro, ele foi provisório de 1889 até 1891. Em 1891, com a promulgação da nova Constituição, ele foi eleito indiretamente pelo Congresso. Então, é o governo constitucional do Deodoro da Fonseca, só que ele fica só alguns meses. Então, só tem a datinha ali, 1891. E tem menos pontos que o Floriano Peixoto, que cumpriu o mandato. O Deodoro da Fonseca, ele sofre muita oposição dos grandes cafeicultores. Por quê? Os cafeicultores diziam que ele estava voltando a aliar-se aos monarquistas, porque Deodoro da Fonseca foi um grande fura-olho do Dom Pedro II. Ele era ministro do Dom Pedro II, ele era amigo de Dom Pedro II, né? Então, ele ajudou no golpe da República. Então, ele sofreu oposição aos cafeicultores porque eles achavam que ele estava se reaproximando dos grupos monarquistas. E ele também se achou imperador e ele queria o poder todo para si. Ele achou que era imperador, mas era uma república, ele era só o presidente. Segundo pontinho, ele fechou o Congresso, porque ele achou que ele era um imperador e tinha um poder moderador. E mandou prender os líderes do Congresso. Assim, vai preso, tu é minha oposição, vou te prender. Não é assim. Numa república, é muito importante que tenha a situação em oposição, porque assim tem os embates e as discussões, né? Então, o Deodoro não queria oposição. Terceiro pontinho. Em protesto ao autoritarismo, né, contra o autoritarismo do presidente Deodoro, ocorreu a primeira revolta da Armada. Porque tem a segunda também. Só que é no governo Floriano Peixoto. E, devido a essa forte oposição que ele estava sofrendo, principalmente os cafeicultores, né, as oligarquias cafeeiras, que eram muito fortes no Brasil República, estavam descontentes, então a pressão foi muito grande em cima dele e ele renuncia ao cargo, tá? Eu vou falar uma coisa. Na Constituição, nessa republicana, se um presidente renunciasse ao cargo ou saísse, né, ou morresse, se acontecesse alguma coisa, se ele renunciasse ao cargo em menos de 2 anos, haveria novas eleições. Então, Deodoro renunciou ao cargo em menos de 1 ano de governo, e quem assumiu foi o vice, Floriano Peixoto. Então, muita gente também foi contrária ao governo Floriano Peixoto, porque dizia que era inconstitucional o governo dele, que deveria ter tido novas eleições, porque não tinha sido cumprido ainda 2 anos. Quer dizer,
Isso, não tinha sido cumprido 2 anos, tá? Então, as medidas do Floriano Peixoto e seu governo. Pra pousar de bonzinho, ele reabre o Congresso, ele não fez mais que a obrigação dele. Ele afastou os chefes de governo que eram adversários à sua pessoa. Então, ele neutraliza a sua oposição. Estimulou a industrialização, reformou o sistema bancário para corrigir a crise do encilhamento lá, que na época foi autorizada a emissão de papel moeda. Então, nessa reforma do sistema bancário, apenas o banco público, a Casa da Moeda, poderia emitir papel moeda, tá? Adotou medidas populares para contentar o povo, como baixar o preço da carne e dos aluguéis residenciais. Medidas muito populares, tá? O governo foi duramente criticado, então houve várias revoltas contra o seu governo. Em setembro de 1893, teve a segunda revolta da Armada, e entre 1893 e 1895 ocorreu a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. Tá. Elas foram reprimidas e tal, mas todas essas coisas e oposição, ele conseguiu completar o seu mandato e governou até o fim em 1894. E por causa da sua maneira enérgica assim, de querer acabar com qualquer oposição, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro. Tá certo? Então já corrigimos e nos vemos até na semana que vem. Tchau, tchau!